Neemias capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Hatus, Secanias, Réum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joeribe, Jedaías, Salu, Amoque, Wilquias e Jedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e os seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joaquim. Joiaquim gerou Eliasibe. Eliasibe gerou Joiada. Joiada gerou Jonatas. E Jonatas gerou Jadu. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes de famílias. De Seraías, Miraías. De Jeremias, Ananias. De Esdras, Mesulão. De Amarias, Joanã. De Maluque, Jonatas. De Sebanias, José. De Arim, Adna. De Meraiote, Eucai. De Ido, Zacarias. De Gineton, Mesulão. De Abias, Zicre. De Minianim e de Moadias, Biltai. De Bilga, Samua. De Semaías, Jonatas. De Joiarib, Matenai. De Jedaías, Uzi. De Salai, Calai. De Amoque, Eber. De Uquias, Azabias. De Jedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram escritos como chefes das famílias Joiada, Joanã e Jadu, bem como os sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Azabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, um coro respondendo ao outro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes vieram nos dias de Joaquim, filho de Jesus, filho de Josadac, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto na campina dos arredores de Jerusalém, como nas aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificavam a si mesmos e depois purificavam o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros com procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani.
com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se elevava por sobre a casa de Davi, até o portão das águas do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Hananel, pela torre do Icém, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os dois coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias iam com as suas trombetas. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jesraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Ainda no mesmo dia, foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam o seu serviço, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão.